haverá uma sequência de sermões sobre milagres. Nós precisamos falar o que permeia o Novo Testamento, o que faz a demonstração que Cristo é o Filho de Deus, são os milagres que precedem. E hoje a gente vai falar de um milagre fundamental. Muitas vezes no Evangelho nós entendemos algumas coisas de forma errada ou torta. Muitas vezes somos enganados pelo diabo para entender algumas coisas que deveriam ser boas como ruins. Quando lemos Gênesis 3, a serpente vai enganar a Eva, dizendo ela que aquela fruta, se ela comesse, ela não morreria. Quando Deus disse que a desobediência naquele caso estaria morta. E o que, como vimos aqui pela nossa escola bíblica de manhã, o que levou Eva e Adão a escolher comer a fruta? Adão tinha o melhor emprego, estava no melhor lugar, tinha o melhor patrão, né? Podia comer de tudo, não tinha necessidade de nada. E se tivesse alguma dúvida e curiosidade, podia consultar a melhor enciclopédia do mundo, o próprio Criador. Não foi o ambiente, não foi a falta de nada, não foi a necessidade ou a prova que levou Adão a cair. Foi o engano. O engano de alguém que sabia enganar. E muitas vezes, dentro do Evangelho, nós caímos nesse engano. Nós entendemos algumas coisas de forma limitada. Porque o que cura, salva e liberta? Aí vocês vão falar, a palavra é de Deus. É verdade. Mas ela é entendida na sua plenitude. Se você fizer 50% do tratamento, você corre o risco de morrer da doença. Se você fizer 70% do tratamento, você corre o risco de não ficar curado. O ideal é que façamos 100% de todo o tratamento. Quando um engenheiro, um médico, um arquiteto, ninguém ensina para ele 50% da profissão e fala, se vira. Os outros 50% tu aprende por aí. Eu falo que a gente passa 13 anos no colégio para não se formar em nada. A gente sai conhecendo muita coisa, mas sem saber nada. Você aprende todas as regras do português. E quando vai para a internet, usa TBN, sei que lá, come os pronomes, pontuação, larga tudo de mão. 13 anos estudando português para você escrever que nem um índio. Você vai lá, aprende, irmãos, essa língua, você vai, aprende tudo demais, de tudo, fórmula de Bhaskara, cálculo de velocidade, cálculo de não sei o quê. Quando chega na passagem do trem ou de dar um troco, você pega a calculadora para fazer. Te obrigaram a decorar a tabuada, mas se você precisar fazer qualquer coisa, conta, você abre o celular. 13 anos aprendendo matemática e você ainda atravessa a rua errado, porque não sabe calcular a velocidade que o carro vem e resolve achar que é mais rápido do que o carro. Física, geografia, você decorou todas as capitais para passar de ano lá no quarto ano. Se eu te perguntar qual a capital da Bahia, é capaz de você errar. A capital de Alagoas ou qualquer outro estado. Você estudou História do Brasil durante 13 anos. E aí alguns homens vão na rua e perguntam, quem descobriu o Brasil? A pessoa erra. Perguntas simples. Porque nem sempre conhecer é entender. Nem sempre receber a informação significa que você entendeu. E muitas das informações que recebemos, principalmente de história, depois a gente descobre que ninguém descobriu o Brasil, já tinha gente morando aqui, né? Hoje a própria história crítica ensina que o Brasil não foi descoberto nem achado, porque para se descobrir algum lugar ninguém devia estar aqui, mas tinha os índios. Já se sabe que os portugueses saíram com noção do que iam encontrar. Eles achavam que era a Índia, por isso acharam que eram as novas Índias, o novo caminho para a Índia, mas era um continente novo. E muitas coisas que aprendemos, vamos descobrindo com a história crítica, estudando mais a fundo, que não é bem assim. Isso nos leva até com a Bíblia a um entendimento limitado.
Eu digo que muito do que aprendemos através da religiosidade, mas não da verdade de Cristo. Em vez de criarmos salas amplas em nosso entendimento cristão, nós criamos várias portas, várias muralhas, vários muros, dividimos aquilo que não deveria ser dividido. Você sabia que 70% a 80% das denominações cristãs concordam em quase 90% da Bíblia? O que nos separa são 10% daquilo que não concordamos numa doutrina e outra. Mas estamos tão divididos. E Jesus vai ensinar que aquilo que está dividido não prospera. É por isso que a igreja tem tido dificuldade de exercer o seu poder atual. Porque ela está tão dividida, tão pulverizada, que é fácil o inimigo derrubá-la. É fácil o inimigo travá-la. Nós estamos preocupados na igreja muito mais com o nosso reino do que o reino dos céus. O reino dos céus vai ser preenchido por presbiterianos, batistas, metodistas, igrejas independentes, igrejas de qualquer denominação que confessam Jesus Cristo como suficiente Salvador. Isso significa que todas as pessoas que estão nessa igreja serão salvas? Não sei. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que, querido, eu preciso que você mude o seu entendimento hoje? Hoje vamos falar de cruz. E a cruz foi ensinado como algo pesado, algo que você precisa carregar a vida toda. E não se assuste, eu vou te explicar, calma. Não, lá vem heresia, vai dizer que eu não preciso carregar a cruz. Calma, relaxa, aguenta seu coração antes do seu pré-julgamento. Mas que a cruz é algo ruim. Que a cruz é tirar de mim algum prazer que é necessário para a minha vida. Nós entendemos a cruz como um fim em si mesmo, quando Cristo apresenta a cruz como um meio e não um fim. Nós cristãos estamos todo o tempo carregando a cruz, quando Cristo já carregou, já morreu por nós e ressuscitou. E o convite dele não é para uma vida na cruz, mas uma vida ressurreta. No Antigo Testamento, lá em Números 21, 4-9, tem uma história que fala sobre as serpentes abrasadoras, que o povo, por causa da sua desobediência, sua murmuração, Deus enviou serpentes para eles, e essas serpentes os mordiam, e o povo começou a morrer. E aí Moisés pega e faz uma serpente de bronze, numa cruz, e todo que olhasse para a serpente de bronze seria curado. Novamente, a cruz mostrada como um meio, não um fim. Mas Israel continuou idolatrando a cruz. A gente vai ler um tempo para frente que Israel ainda tinha a cruz lá como símbolo de idolatria. E nós... Acho que desligou aqui, cara. Som. E nós vamos ver isso em João 3, 14 e 15. O texto vai dizer: como Moisés levou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo nele que tenha vida eterna. Era como olhar para aquela cruz e acreditar que Cristo é vida eterna, nos livrar do mal do pecado. Nós começamos a olhar para a cruz, ensinaram tanto: você precisa carregar a sua cruz. Nem Cristo carrega mais a cruz. A nossa cruz está vazia. Ao contrário de outras religiões que mostram Cristo ainda na cruz, nós acreditamos que a nossa cruz está vazia, porque a cruz, a morte, a condenação, o pecado, a ira de Deus que caiu sobre ele naquele momento da cruz. E ele disse: está consumado. Não pôde detê-lo, diz o texto. Nem a morte, nem o pecado impediu que Cristo ressuscitasse ao terceiro dia. E ele não apareceu para os seus discípulos crucificado.
Porque ele sabia que a cruz é o meio e não o fim. Nós colocamos culpa em nossos maridos, nossas esposas, nossos filhos, nosso trabalho, nas nossas escolhas, nos nossos pecados e dizemos, eu tenho que carregar essa cruz. Querido, o evangelho não é um evangelho de penitência. Você não precisa subir a escadaria de joelho para os seus pecados serem perdoados. Os seus pecados foram perdoados em Cristo Jesus. E essa liberdade da cruz é um convite a viver uma vida ressurreta, não uma vida de penitência, não uma vida de culpa. O que me leva a querer uma vida melhor, uma vida santa, uma vida de obediência, é o que Cristo fez na cruz, porque agora a cédula, a dívida, a morte, o diabo, tudo foi derrotado na cruz. Cristo resolve tudo na cruz, e a decisão é minha de viver uma nova vida em Cristo. Cristo não te convidou para viver como morto. Ele te convidou para ter vida, porque morto você já era em seus pecados. Nós começamos a colocar a cruz como um peso, quando Cristo transformou aquele lugar que era maldição em um lugar de ressurreição. Precisamos, irmãos, ter um novo entendimento sobre a cruz. Em Mateus 28, do 5 ao 6, ele diz, não temais, porque eu sei que buscais a Jesus, quando os discípulos foram procurar, que foi crucificado, mas ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Novamente, Marcos 16 diz, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, mas Jesus já ressuscitou, não está aqui. Em Lucas repete. Em Romanos 6,9, Cristo ressuscitou dentre os mortos e já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. E ele é o primogênito de nós. A morte não tem mais domínio sobre a vida do crente. Os pecados não têm mais domínio sobre a vida do crente. Mas eu preciso entender o que é a cruz. Senão eu nunca vou entender a minha nova vida em Cristo. Eu vou sempre justificar o velho homem, as velhas escolhas, os velhos erros que me conduziram à vida que eu levo. Em 1 Coríntios 15, do verso 3, esse eu quero ler com vocês. Paulo dizendo ao Coríntios, uma igreja que estava com vários problemas de caráter, vários problemas de santidade, apesar do grande poder que Deus operava no meio dela. 1 Coríntios 15, a partir do verso 3. Antes de tudo, vos entreguei que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu aos 6, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Paulo nunca considera os que morrem em Cristo como mortos, mas como que dormem. Eu já expliquei isso para os irmãos. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora do tempo. Porque o seu menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, Paulo está dizendo para eles, Cristo não apareceu na cruz, não apareceu crucificado. Ele carregava as marcas de alguém que foi crucificado. Porque quando Judas falou, eu não crerei enquanto não tocar nas suas feridas. E Cristo fala, toca, vê. Tomé, desculpa, confundi um incrédulo. O outro foi o que vendeu. Tomé. E a Bíblia diz que quando ele voltar, verão o sinal daquele a quem transpassaram. Ele carregava as marcas de uma pessoa crucificada, mas não carregava mais a cruz.
E é exatamente essa é a vida cristã, querido. Gálatas 2:20. Mas como carregar as marcas de quem já foi crucificado? Olha o que Paulo está declarando. Já estou crucificado em Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é para viver com a cruz, mas é viver como se tivesse passado por ela. Nós escolhemos entregar o nosso velho homem naquela cruz. Nós escolhemos entregar a nossa culpa naquela cruz. Nós decidimos, após passar pela cruz, levar uma nova vida e carregar as marcas de um crucificado. Porque agora não mais mortos pelos nossos pecados, mas vivos pela vida que havia em Cristo. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Não é que eles não vão crucificar, eles estão crucificando. Eles crucificaram. O verbo é no sentido presente, do que já foi realizado, do que já foi decidido. A nova vida em Cristo precisa do meu reconhecimento todo dia que o meu velho homem precisa ser crucificado. Quando o texto aponta, você pode me dizer que tem um texto que vai dizer: ah, mas Jesus falou, quem quer vir após ele, tome a sua cruz diariamente e o siga. Só que o verbo no original tomar ali, né, não é uma aplicação de carregar. Para que não fixou minhas palavras, vou abrir aqui. Esse aqui eu... Só um momento, eu acho aqui no meio dos milhões de coisas. E verbo no original. Isso que eu quero encontrar, não vou encontrar agora. No texto original grego, o verbo usado é airoi, que significa tomar, assumir, levantar com propósito. Não apresenta carregar peso de forma passiva. Carregar pode sugerir resignação, fatalismo ou sofrimento imposto. Tomar indica ato voluntário, consciente e intencional. O texto no original, que é Lucas 9:23, pode botar aí, quando Cristo convida eles a tomarem a cruz, não é algo para carregar, é algo de passagem, algo que era levantado, como o Filho do Homem foi levantado, como a serpente no deserto foi levantado. Era um local de passagem. Se Cristo ainda está crucificado, e nós temos que estar crucificados, andarmos como carregássemos a cruz, nós vamos viver uma vida de culpa e não de libertação. Mas se eu passar pela cruz, entendendo quem morreu no meu lugar, e quem é capaz de me ajudar, de me dar uma nova vida, quem é capaz de me auxiliar a crucificar, a tomar a decisão, a tomar a consciência de crucificar as minhas paixões, eu vou receber a vitória da cruz. A cruz é uma vitória, irmão. O lugar que era de morte, de maldição, condenação, se tornou lugar de vitória para os crentes. Por isso Paulo vai dizer que a cruz é escândalo. Porque falar para aquela sociedade que alguém que morreu na cruz encontra a vitória, que é a nova vida em Cristo, era escândalo. Porque para todo homem normal,
a cruz é lugar de condenação, de perca, de humilhação, de vexame. Por isso Cristo era escândalo para aqueles homens, porque eles não entendiam o poder da cruz. Por isso muitas pessoas gostam de Deus, mas não gostam do caminho que Deus traçou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só encontra a verdade quem passa pelo caminho. E após encontrar a verdade, você encontra a vida. Porque eu preciso passar pelo caminho que me leva à verdade, que me traz a vida. Faz mais sentido agora o texto, né? Mas qual foi o caminho que Deus nos deixou? O caminho de cruz. Dói, mas é um lugar de passagem. Quando você começa a abrir mão de pecados que você pratica, de desejos desonestos que você pratica, você começa a encontrar alegria numa vida santa. A maioria de nós não consegue abrir mão do pecado que pratica porque tem prazer dele. Mas Deus, sabendo disso, Ele traz um prazer maior em obedecer a sua palavra. Queridos, aqueles homens eram judeus. Foi um escândalo para eles quando Jesus disse que o dinheiro não era algo que traria, não era sinal de vitória nem de bênção. Que pode se tornar de vil, que o homem deveria dominar o dinheiro e não deixar o dinheiro dominá-lo. Que o dinheiro deveria ser escravo do homem, não o homem escravo do dinheiro. Deus não tem problema com o dinheiro, nós é que temos. Por isso nos tornamos escravos dele, estamos perseguindo os nossos prazeres, as nossas ilusões. Porque quando a gente entende que a cruz é lugar de vitória, que Deus me convida a deixar lá esses pecados para conhecer a verdade, e essa verdade me mostrar um caminho de prazer de vida. Porque o caminho de santidade não é um caminho de dor. Jesus disse, tereis vida e vida em... Quando você lê os textos de Atos, aqueles homens estão apanhando, sendo perseguidos, suas famílias sendo mortas. E o que eles têm, querido, diferente de nós? Alegria, compaixão, felicidade. Ninguém disse que não dói, ninguém disse que não entristece, mas eles tinham algo que superava todas aquelas tempestades. É diferente dos discípulos do Evangelho. Os discípulos do Evangelho estão todos preocupados o quê? O barco vai afundar, a gente não tem o que comer, qual vai ser o nosso futuro, quem vai ser o maior entre nós? Mas após a descida do Espírito Santo, depois que eles nasceram de novo, qual é a preocupação deles? Se eles estarão no reino vindouro de Jesus Cristo. Ao ponto de Pedro, após ser de alguma forma indagado, fala, não, vocês têm que parar de falar desse evangelho de Cristo. Ele fala, cabe a nós obedecer a Deus do que aos homens. Porque aí está os que podem condenar o corpo, mas Deus pode condenar a alma. Esses homens adquiriram prazer, conheceram a verdade, e a verdade trouxe vida. Eles entenderam as palavras de Cristo quando Cristo diz, se vocês perderem a vida por mim, encontrarão vida. Se seus familiares vos abandonarem, vos esquecerem, vocês encontrarão uma nova família nos céus, no reino, na igreja. Irmãos, essa não é uma realidade nossa aqui, de se você se converter, nenhum de nós testemunha muito isso. Já foi antigamente, mas se convertia, a família parava de falar, parava de convidar. Mas em países muçulmanos, o cara se converte, ele perde todos os direitos. Você viu vídeos recentes lá na Nigéria, os homens sendo degolados porque não negaram a Cristo em pleno 2025. Igrejas que foram queimadas, e mesmo assim sem teto, com a igreja toda lá, só os caquinhos que sobrou, os irmãos se reunindo no domingo para adorar. Porque entenderam a vida, o prazer que há em viver uma vida de santidade. Homens que perderam pessoas, homens que foram abandonados em seu casamento. E quando eu falo homens, eu não estou falando de sexo masculino, eu preciso que você entenda disso, tanto mulheres também.
Pessoas que foram abandonadas pela sua família, Cristo diz, se você perder aqui, você ganha no reino. Se você perder todas as suas riquezas aqui, você ganha onde? Um tesouro no reino dos céus. Então aqueles homens entenderam o prazer da eternidade, não importava a injustiça praticada nesse mundo, porque bem-aventurados sois vós quando tiverem sede de justiça. Qual é a maior justiça? Que Cristo morreu por nós e que Ele há de voltar e julgar o mundo todo. As injustiças desses mundos não os abalavam ao ponto deles se entrarem em depressão e se esconderem numa caverna, porque eles sabiam que não havia injustiça que não ficaria julgada por Deus. Reputação. Homens que estavam dispostos a perder a sua reputação. Vocês não são mais judeus, vocês são filhos de Satanás, acusaram Jesus de expulsar demônios por Beelzebu. Enquanto ele caminhava na cruz, cuspiram no seu rosto. Enquanto ele estava ali sendo espancado pelos soldados que botavam na venda nele, falavam, profetiza-nos, filho do homem, quem te bateu? Mas era um caminho. Mesmo doloroso, foi um caminho que ele passou. E o texto vai dizer, porque ele foi morto, foi obediente até a morte de cruz. Deus o exaltou sobre toda maneira e colocou o seu nome sobre todo nome e lhe entregou todas as coisas. A cruz não é um fim. É um caminho e eu e você temos que tomar parte desse caminho. Nós precisamos passar por esse lugar. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas é um lugar de passagem. Eu não sei o que você precisa abrir mão, mas é um lugar de passagem. E após passar por esse caminho, após conhecer a verdade desse caminho, eu te garanto que no final desse caminho tem vida, tem alegria. Mesmo que seja um caminho doloroso. O que te espera no fim desse caminho é melhor do que o caminho. O que nos aguarda na eternidade é melhor do que qualquer coisa que possamos provar hoje nessa vida. Do que você tem medo. Do que te impede de tomar essa cruz e parar de carregá-la. Porque você tem carregado, dizendo, Deus, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo. Tome a cruz de uma vez por todas e ressuscite com Cristo Jesus. E viva uma nova vida para a glória de Deus. João nos alerta, se alguém pecar, chame seus irmãos e confesse seu pecado para que orem. João está não nos glorificando o pecado, mas dizendo, olha, não desista do caminho. O próprio Cristo, diante do caminho da cruz, sentiu aflição, suou, transpirou sangue, orou ao Pai, perguntando, Pai, existe algum outro caminho? Se possível, afasta de mim desse caminho, mas faça-se a tua vontade. Há um caminho para a cruz. Mas a cruz é um lugar de passagem. Eu preciso que hoje, você que vai ceiar, você que vai participar dessa mesa, entenda o poder da cruz. Entenda que Cristo nos convida a passar pela cruz. Cristo nos convida a viver uma nova vida depois da cruz. Isso não significa que não vão ter batalha, isso não significa que não vai ter luta, mas em todas essas coisas somos mais do que... Porque Cristo venceu tudo irmão, glória a Deus que você conhece o texto. O que está faltando para viver? O que está voltando para se agarrar a essa cruz? Falar, Jesus, tu já fizeste tudo na cruz. Tu rasgaste ao véu ao meio para que eu tivesse acesso ao Pai. Tu mandou um Consolador. Se é um Espírito Consolador, é para te consolar nos momentos de dores, tristezas, apatia. É o Espírito que traz renovo. É o Espírito que traz vida. É o Espírito que traz entendimento. Por isso, a nova vida em Cristo é um convite para viver no Espírito Santo.
é um eterno reconhecimento de que eu preciso de Deus todo dia, para que todo dia eu não volte a comer as bolotas do porco, a botar o vômito do cachorro, a me lamear naquilo que Deus já tem me lavado. Quero terminar dizendo para você: há poder na cruz de Cristo. Há poder há poder salvador, há poder redentor, há poder consolador, há poder transformador. Nós gostamos muito do texto em Romano, que diz: apresentai-vos vossos corpos santos a Cristo, a Deus, e transformai as vossas mentes. Transformais, quando a palavra vai ali, transformais usa a ideia de metonia, transformação, mudança de pensamento, porque só é possível entregar um corpo santo a Deus se nossas mentes foram transformadas. Durante muito tempo te ensinaram que a cruz tinha que ser carregada. Eu quero te libertar do peso da cruz, porque Cristo já levou sobre o madeiro toda a culpa. Mas eu quero que você aprenda a usar a cruz que Cristo desceu, que te deixou, que é para que você tome ela, deixe lá o seu velho homem e viva uma nova vida em Cristo. Te ensinaram que a cruz são as pessoas que você carrega à sua volta, todas as situações da vida. Deixa eu te dizer, essa não é a cruz de Cristo. O que reclama o homem dos seus próprios pecados e escolhas. O que entristece o coração do homem, suas próprias escolhas. Essa não é a culpa de Cristo. Essa é a minha. Mas isso ele também levou sobre o madeiro. Ele diz que aqueles que se quebrantam de coração, que choram, que entendem que é doloroso, que não é fácil abrir mão dos prazeres desse mundo. Em nenhum momento eu disse que seria fácil. Eu estou te dizendo que é possível. E a cruz tem poder para isso. E quando você fizer isso, Deus vai te dar vida. E essa vida vai trazer prazer. E você vai ter prazer em obedecer. Não mais por regras, mas por amor. O Evangelho não é um convite a se obedecer regras, mas é amar o seu Senhor ao ponto de obedecer. Por isso, antes de tomar a ceia, o texto nos convida a cada um a analisar a si mesmo. Nós vamos ter um momento de louvor. Eu não sou seu juiz e nem quero ser. Eu não sou seu dono e nem quero ser. Eu sou um irmão mais velho tentando mostrar o caminho que Deus tem mostrado para os meus outros irmãos. Eu sou um guia turístico e o nosso passeio tem sido muito divertido esses domingos aqui. Tem sido legal compartilhar com vocês o que Cristo tem me ensinado, para que todos nós cheguem na nossa promessa. Eu não quero estar no céu sozinho, eu não quero estar na nova terra, na nova vida, eu não quero estar na presença de Deus sozinho, eu quero estar junto com você. Por isso eu tenho que te alertar sobre o caminho que precisa ser feito, para que juntos cheguemos lá. Por isso, irmão, nesse momento de louvor, queria convidar o Ministério de Louvor para cá. Você reflita. A ceia não é um memorial de morte, onde você tem que se sentir culpado. Eu não vou tomar ceia porque eu estou pecando, irmão. Qual é o poder da cruz que a gente aprendeu hoje? Que me liberta da culpa, que me liberta do pecado e que me dá um poder de viver uma nova. Se você entendeu, ceia. Mas sei, dizendo para o Senhor, eu quero viver uma nova vida. Creia que o Senhor está te chamando para viver uma nova vida. Eu ainda estou aprendendo o caminho, Senhor. Algumas coisas vão me doer nesse caminho. Mas eu sei o fim desse caminho. Ele vai me levar à verdade, que vai me levar à vida. Amém? Enquanto ele se prepara, eu vou convidar você a ficar de pé. Senhor, está o teu povo. Nós vamos te adorar, erguer uma oração em ti em louvor, porque o louvor é uma oração. O teu povo, o teu Santo Espírito se faz presente aqui hoje, porque há um povo que reúne para glorificar e exaltar o seu santo nome.
há testemunhos de milagre, há testemunho da tua presença. No teu amor nos temos reunidos em volta dessa mesa. E a tua mesa é suficiente para nós. Nós queremos diante dessa mesa dizer: Senhor, eu preciso vencer esse velho homem, mas eu não consigo sozinho, eu nunca consegui. Eu preciso de ajuda do teu corpo e do teu sangue. O teu sangue derramado na cruz, o teu sangue que é capaz de me lavar, me libertar, me conduzir, me ensinar. O teu sangue que me faz nascer de novo. Porque você disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. E nós que confessamos a Cristo Jesus, cremos, aceitamos, compreendemos que tu deste uma nova vida para a gente viver. Em 2006 queremos viver essa vida o máximo possível na plenitude que possamos, para que tu, Senhor, nos revele toda a verdade e traga vida na nossa vida. Nós queremos, nos nossos momentos de fraqueza, no teu corpo, que é o Santo Espírito, opera em cada uma de nós aqui conforme a sua necessidade. Esse corpo que a igreja está ligado a um corpo, para que nos dias de nossa fraqueza, o corpo nos ajude, nos estimule e nos supra aquilo que precisamos. Ó Deus, essa mesa é apenas representação de uma verdadeira mesa que estaremos lá contigo na glória. Tu disseste que fazemos isso até que tu venha, para nos lembrarmos que tu vem. Ó Maranata, tu